Estamos iniciando uma nova semana de estudos e o nosso tema geral da semana é a derrota dos assírios. E como verso para memorizar, nós temos Isaías 37, verso 16, onde lemos: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. No estudo anterior, nós falamos sobre a vida do rei Acaz. Ele cometeu vários erros e um dos principais erros que ele cometeu foi se aliar com nações inimigas para vencer inimigos comuns. E agora nós vamos falar sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias era filho de Acaz e ele teve que pagar as consequências da união de seu pai com os assírios. Salmanasar V e Sargom II destruíram Israel e deportaram seu povo. Agora, o rei da Síria, Sinaqueribe, estava a caminho contra Judá. Ezequias se preparou para o conflito, mas ele não cometeu o erro do seu pai. Ele confiou em Deus como seu apoio para enfrentar e confrontar o rei assírio. No meio desta crise, Ezequias enfrentou sua guerra pessoal contra a morte. Neste estudo, nós focaremos o capítulo 36 do livro de Isaías e veremos a preparação para o conflito, a vitória dos assírios, que foi uma vitória parcial, isso quando a ação humana estava no comando, mas quando entrou a ação divina, nós vimos o amparo de Ezequias e a derrota dos assírios e a vitória e derrota de Ezequias. O rei Ezequias tinha um grande desafio à sua frente. Isaías capítulo 36 fala sobre a preparação para o conflito. E aconteceu que no 14º ano do rei Ezequias, e Sinaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Com a ascensão ao trono assírio de Sinaqueribe, Ezequias viu uma oportunidade de se livrar do jugo assírio. No entanto, em 701 a.C., Senaqueribe atacou a Palestina, devastando o reino de Judá e tomando a cidade de Laquis, muito perto de Jerusalém. Ezequias preparou-se para a guerra, fortalecendo as paredes, secando as fontes e cavando túnel que garantiria o abastecimento de água para Jerusalém. Depois de fazer tudo o que podia humanamente, ele confiou a vitória ao único que poderia defendê-lo. E então afirmou: conosco está o Senhor, o nosso Deus. 2 Crônicas 32, 7-8. Um grande exemplo para nós hoje. Muitas de nossas batalhas seriam vencidas com grande facilidade se colocássemos Deus à frente, Deus em primeiro lugar. É verdade que Ezequias teve seu momento de derrota. Houve a vitória dos assírios, de acordo com Isaías 36:10, onde lemos: Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Isaías 36:10. Enquanto sitiava Laquim, Senaqueribe enviou Rabsaque para tentar tomar Jerusalém, assustando o povo e persuadindo-os a se rebelarem contra Ezequias e entregarem a cidade. Ele, na verdade, fez uma mistura, uma mescla de verdades e meias-verdades para confundir o povo. Isaías 36:6, não podem confiar no Egito. Essa era uma verdade. Não podem confiar em Deus, já que Ezequias o ofendeu derribando os seus lugares de culto. Essa é uma mentira. Deus está sempre disposto a perdoar, não obstante toda a apostasia do povo, mas Deus estava com as suas mãos estendidas. Outra situação, Isaías 36:8, não tem mesmo ninguém, ou seja, nenhum soldado treinado para a guerra, certo? Esta era uma verdade. Deus estava com a Síria. Essa é uma mentira, uma meia-verdade. E outra situação, Isaías 36:12, o prolongado assédio os matará de fome. Esta era uma verdade. Essa mescla de verdades
meias verdades e mentiras, não conseguiu convencer o povo, que permaneceu fiel ao seu rei, porque confiavam no poder de Deus. Ezequias confiou em Deus. Ao invés de colocar sua confiança em si mesmo, preferiu confiar em Deus. Então, houve o amparo de Ezequias. Recebendo, pois, Ezequias as cartas nas mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante o Senhor. A primeira ação de Ezequias foi buscar orientação divina através do profeta Isaías e orar para que ele intercedesse por eles. A resposta foi imediata. Deus tinha ouvido a blasfêmia assíria e um boato faria com que eles se afastassem de lá. De fato, depois de conquistar Laquis, Senaqueribe ouviu um rumor falso sobre um ataque dos etíopes. Antes de se retirar de Judá, enviou cartas ameaçadoras para Ezequias. Ezequias estendeu estas cartas diante de Deus. Ao pedir-lhe libertação, ele o reconheceu como Santo Rei e Criador. O rei procurou ajuda divina, procurou o poder de Deus, não para seu próprio benefício, mas para que Deus fosse conhecido pelas nações. Por isso, Deus o amparou. E finalmente veio a derrota dos assírios. Isaías 37:35 diz o seguinte: porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O propósito de Satanás era aniquilar Judá para evitar o nascimento do Messias e a redenção do mundo. Se Senaqueribe tivesse conquistado Jerusalém, ele teria alcançado o seu propósito. Mas Deus tinha lá um remanescente fiel, um homem que pautou a sua vida na confiança em Deus. Enquanto registrava a vitória sobre Laquis na parede de seu palácio, Senaqueribe se gabava de ter trancado Ezequias como um pássaro em uma gaiola. Mas ele não podia dizer que o tinha derrotado, nem que ele tinha tomado Jerusalém. E do contingente que ele havia deixado para tomar a cidade, 185.000 soldados foram mortos por um anjo. Um anjo do Senhor entrou na guerra a favor de Ezequias. Ao retornar à sua cidade, o próprio rei encontrou a morte. Deus o tinha vencido. De acordo com Isaías 39, verso 1, nós temos a vitória e derrota de Ezequias. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. No meio da crise, Ezequias adoeceu e Isaías anunciou que ele morreria. O rei voltou-se para Deus com grande lamento e Deus o ouviu e lhe concedeu mais 15 anos de vida. Em sua angústia, Ezequias pediu um sinal confirmando este grande milagre, e o sinal foi um milagre em si mesmo. O sol voltou ao pedido de Ezequias. Isaías 38, verso 8. Enquanto o rei louvava a Deus por sua cura, os astrônomos babilônicos observaram um estranho fenômeno e, reconhecendo esse fenômeno como uma conexão com a cura de Ezequias, o rei da Babilônia enviou seus mensageiros. E esta foi uma grande oportunidade, porém tristemente desperdiçada, de engrandecer o nome de Deus diante dos sábios da Babilônia. Nos dias mais sombrios, quando as aparências se apresentam mais adversas, tende fé em Deus que Ele está cumprindo sua vontade, fazendo todo o bem em auxílio ao seu povo. A força dos que o amam e o servem será renovada dia após dia. Nem sempre temos mar de rosas, mas devemos reconhecer que existem os espinhos. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas o versículo não acaba aí. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele também disse em outra parte da palavra: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes nossas derrotas são aproveitadas por Deus
e também são uma forma dele nos erguer e nos levantar e nos refazer. E o nosso último estágio vai ser melhor do que o primeiro. Confiemos, pois, em Deus, sempre.